Olá, bom dia. Dia 16/9. Um bom dia para a gente conversar sobre a palavra de Deus, né? E hoje eu quero ler contigo um texto de Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17, que diz assim, ó. Lucas 13, de 10 a 17, diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é possível se trabalhar, ou é necessário trabalhar, ou é autorizado trabalhar. Nesses, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondendo-lhe, porém, o Senhor lhe disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, mais uma vez, Jesus está no sábado aqui em uma sinagoga. Jesus era um judeu, e como judeu ele ia à sinagoga aos sábados. Só que, como nós falamos a semana passada, parece que sexta-feira, quando Jesus ele aparece em cena como um pregador ambulante, então ele já entra na sinagoga e já autorizado pelas autoridades rabínicas, ele já entra na sinagoga não para ser apenas um ouvinte, mas alguém que também fala sobre a lei, também explica a lei, também faz interpretações acerca dos textos de Moisés. É nessa perspectiva que Jesus vai às sinagogas, para dar um real sentido, um sentido mais humanitário à lei de Moisés. E num dia de sábado ele chega na sinagoga, e lá também chega algumas pessoas, entre essas pessoas uma mulher que tinha o corpo encurvado. Essa mulher, ela andava olhando para baixo. A perspectiva que ela tinha era do chão. A única coisa que ela conseguia ver era o chão. Ela não tinha contato visual com as pessoas, ela não conseguia olhar para cima, olhar para o céu, né? Ela não conseguia olhar para frente, que era o seu futuro. Ela só olhava para o chão. A única coisa que ela via era poeira o tempo todo, era o próximo passo, eram os pés dela. Era a coisa que ela via. Satanás mantinha ela presa ali. O texto de Lucas, que era um médico, afirma que essa enfermidade tinha uma característica espiritual. Então, logo Jesus expulsa aquele demônio, ele fala: seja curada, logo a mulher se endireita no seu corpo. Né? É claro que a gente sabe que nem toda enfermidade tem procedência maligna, mas é claro também que a gente sabe que o inimigo muitas vezes se utiliza de enfermidades naturais para nos manter aprisionados. E esse aqui talvez fosse um caso desse. Né? Eu já conheci um homem que andava encurvado. Eu trabalhava no comércio, vendia óculos, então já atendi um senhor, eu esqueci o nome, acho que é senhor Malta o nome dele. Acho que o nome dele é esse, não me falha a memória. Esse senhor, ele era alto, só que a gente sabia que a gente sabia que ele era alto, pegadinha, né? Sabia que ele era alto por causa da envergadura do corpo dele, mas ele era totalmente encurvado. Ele precisava andar com o filho dele de mão dada com ele, porque ele não conseguia atravessar a rua. Ele tinha um cajado, uma bengala na uma mão, e o filho dele dando a mão a ele do outro lado. E ele andava o tempo todo olhando para baixo, que ele não tinha condições. O corpo dele era todo curvado. A partir da altura da cintura, era assim o corpo dele. Bem assim mesmo. Era assim que ele andava, era assim que ele via. Então ele precisava com o filho dele. Então, para fazer óculos para ele era difícil. Às vezes o filho dele tinha que inclinar a cadeira dele para eu conseguir colocar a armação dos óculos no rosto dele e fazer as medidas que tinha que fazer para fazer os óculos para ele. Mas ele só andava assim, para baixo. Muito triste. Qual era a real altura dessa mulher que Jesus cura? A gente não sabe. A gente só sabe que, uma vez encurvada, todo o potencial dela estava limitado àquela curvatura que ela tinha. Então ela não podia usufruir da altura real dela. Talvez você não consiga usufruir da sua altura real, ou seja, das suas potencialidades, porque pode ter um dedo do inimigo em alguma área da sua vida que está te mantendo encurvado, está te mantendo subserviente, está te mantendo cativo.
E aí, olha só os passos que essa mulher dá. Essa mulher, ela sentava ao fundo da sinagoga, porque na sinagoga, que era um prédio de educação religiosa, semelhante aos templos de culto normal que a gente vê por aí, nas sinagogas as mulheres e as crianças sentavam ao fundo, não sentavam na frente. Então ela estava lá no fundo. Jesus fala, vem para cá, chama ela para frente. Ela vai. Então ela se aproximou de Jesus. Se aproximar de Jesus é um dos primeiros passos para a cura. O primeiro passo é ir onde eu sei que Jesus está atuando. Ele estava na sinagoga e a mulher também estava na sinagoga. O segundo passo é eu estar no mesmo ambiente que ele, mas tentar manter alguma conexão com ele. Ela foi mais próximo dele. Que às vezes a gente está num ambiente de culto onde Jesus é adorado, onde Jesus é cultuado, onde a palavra é celebrada, onde o Senhor é adorado, mas a nossa conexão com ele não é igual. A gente não está olhando para ele, a gente está olhando para baixo. Sabe? A gente está olhando para baixo, a gente não está olhando para ele, a gente não está olhando para a adoração, a gente não está olhando para frente, a gente não está olhando para a perspectiva de futuro com Deus, mas olhando para baixo. Então, a primeira coisa é estar no mesmo ambiente que ele, a segunda coisa é estar próximo dele, conectado com ele de fato, de verdade, nesse mesmo ambiente, porque isso faz diferença. Isso pode endireitar a nossa altura, isso pode endireitar o nosso corpo, isso pode nos fazer enxergar um pouco mais longe. Na verdade, todas as vezes que a gente tem uma conexão real com o Senhor, a nossa visão se amplia. Todas as vezes que a gente tem uma visão, uma caminhada com Jesus, uma conexão maior com Ele, nossos olhos se abrem. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Antes de ser apóstolo Paulo, o Saulo teve uma visão de Cristo, e a visão de Cristo mudou a perspectiva dele, e Paulo começou a enxergar os mundos ao redor. Os discípulos, os demais apóstolos, olhavam Jerusalém, Samaria e toda aquela região da Palestina. Já Paulo, os olhos dele foram abertos, a estatura de Paulo ficou na posição real que deveria ficar, e ele então conseguia ver mais longe. E é assim que Deus faz conosco, né? Então vamos lá. Ela sentava ao fundo e foi para frente. Ela sentava ao fundo, mas foi vista por Jesus. Toda a adoração é contemplada pelo Senhor. Entende? Quando a gente está num ambiente de culto, cultuando ao Senhor, ainda que o culto seja coletivo, e é muito bom, como o culto maravilhoso que nós tivemos ontem à noite, de manhã e à noite, mas à noite o culto infantil foi maravilhoso, foi de encher o coração. Né? É muito bom, muito bom. Toda a adoração específica está sendo observada pelo Senhor. Deus olha o culto coletivo, mas Ele olha também o culto individual. A Bíblia diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Entre todos os que estão adorando nos templos religiosos, em vários lugares, entre todos esses, Deus está em busca daqueles que são sinceros de coração, que estão de fato olhando para cima. Sabe? Essa mulher, fisicamente falando, olhava para baixo, mas o coração dela olhava para cima, porque ela estava no ambiente de culto. Ela estava no ambiente onde Jesus estava. Ela queria se alimentar da palavra. Embora não pudesse olhar para a face do pregador, por causa da estatura, da condição que ela se encontrava, mas os ouvidos dela estavam atentos. Com o coração ela estava conectada com Deus. Isso chamou a atenção de Jesus. Jesus foi, vem para cá. Chamou ela para frente e efetuou nela a cura, né? Então, há algumas coisas que a gente precisa observar, se não são coisas que estão nos mantendo prisioneiros e limitando a nossas habilidades, as nossas atuações no mundo, limitando a nossa condição de sermos uns agentes do reino. Tem coisas que às vezes nos limitam, né? Jesus falou, essa mulher está enferma, tem um espírito de enfermidade sobre essa mulher que precisa sair, para que essa mulher fique livre para fazer todas as coisas que são permitidas a ela fazer. E muitas vezes a gente tem tanta coisa que a gente poderia fazer para Deus, mas a gente se permite ficar curvado diante de situações, diante de coisas, diante de pessoas, subserviente a coisas que muitas vezes o inimigo coloca como um banquete diante de nós e a gente se alimenta dele. E infelizmente acontece isso, né? Então, essa mulher só via poeira, só via o chão, não via futuro, não olhava para as pessoas, não olhava para o céu. Olhar para baixo muitas vezes tem a ver com tristeza, né? A psicologia do olhar vai dizer, entre outras coisas, olhar para a direita, olhar para a esquerda, para cima, tem esse negócio todo. Geralmente quando você está triste, olha para baixo, você abaixa o olhar. Quando você está triste. E muitas vezes é assim, talvez a gente não está curvado por alguma deficiência na coluna, mas está curvado por alguma coisa que está dentro da nossa mente. A nossa alma está curvada, não está conseguindo olhar para frente, não está conseguindo ter uma perspectiva de futuro, está olhando para baixo. Está alimentando tristeza no coração, alimentando mágoas no coração e olhando para baixo. Só olhando para baixo. Não buscando olhar para aquele que tem o poder de cura. Né?
Então ela foi para perto de Jesus, e isso fez toda a diferença, porque ela foi curada, né? E logo a seguir, a gente vê que o chefe da sinagoga, porque a gente falou que a sinagoga tinha um presidente, né? Tinha 2 oficiais específicos em cada sinagoga, mas elas eram regidas por 10 rabinos que tomavam conta das sinagogas, né? No caso aqui, o chefe da sinagoga, ele não fala com Jesus, mas ele fala para as pessoas: gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Durante 6 dias vocês podem vir aqui e o homem pode trabalhar durante 6 dias. No 7º, não. E vocês decidem vir exatamente no sábado, no 7º dia, não vem mais não. Vem aqui de segunda a sexta, ou de domingo a sexta pode vir. E aí as curas acontecerão, mas no sábado não. Ele não fala diretamente com Jesus que fez a cura. Aí Jesus fala diretamente com ele: seu hipócrita. Seu hipócrita. Se você tiver um jumento, se alguma coisa do seu interesse estiver passando por uma situação que precisa de um trabalho, e seja no dia de sábado, certamente você vai fazer isso. Mas porque essa mulher não tem nada a ver contigo, porque não é do seu interesse, porque você não se importa com a vida humana, só de ficar transferindo conhecimentos teológicos, mas não cuidando das vidas humanas, de fato e verdade, você está falando isso. Então Jesus foi direto ao ponto, né? Jesus tinha essa característica de confrontar as pessoas hipócritas diante das suas hipocrisias mesmo. Mas não é o caso aqui, numa outra oportunidade a gente fala sobre isso. O que nos importa aqui é que muitas vezes, ainda pegando esse negócio do chefe da sinagoga, há pessoas invejosas tantas vezes que não querem que você olhe para frente, que não querem que você seja curado, que não querem que você tenha um futuro. Toda vez que você conquista alguma coisa, essa pessoa, para você reconhecê-la, vou te dar uma dica, é a pessoa que sempre coloca um defeito. Comprei um carro elétrico. Ih, carro elétrico dá problema, hein? Comprei um apartamento no 4º andar. Tem elevador? Não. Ih, 4º andar, Deus me livre. Virei chefe do meu setor, virei gerente da empresa onde eu trabalho. E muita responsabilidade, hein? A pessoa nunca vai falando assim: que bênção, vamos orar, agradecer a Deus, louvado seja Deus pelas suas conquistas. Não, ele sempre coloca um empecilho. É o que o chefe da sinagoga fez. Poderia ter se alegrado de ver uma mulher curada dentro da sinagoga que ele tomava conta. Que bênção, né? Dentro da minha sinagoga aconteceu. Isso, inclusive, ia fazer chegar mais gente para frequentar aquela sinagoga. Mas, ao invés disso, ele critica. Sai de perto de pessoas assim. Não olhe para pessoas, não olhe para Jesus. A mulher nem estava aí para ele, começou a louvar a Deus, a agradecer a Deus, porque tinha 18 anos que ela estava naquela condição. Quanto tempo tem que você pode estar sendo aprisionado por alguma coisa que o inimigo colocou na sua cabeça e você não consegue se livrar dela? Quantas pessoas às vezes não conseguem olhar para frente porque fica aprisionado com coisas que o inimigo foi colocando na cabeça e fica só olhando para baixo? Larga isso, vai para perto de Jesus e deixa que essa palavra dissipe da sua mente. A palavra de Deus dissipe da sua mente as coisas que não procedem de Deus e você não precisa delas. Uma vez que você fizer isso, você vai se endireitar sobre o seu corpo. Há uma outra versão que fala isso, né? Endireite-se sobre o seu corpo. Jesus falando para essa mulher. Então você vai se endireitar sobre o seu corpo para poder caminhar com mais segurança, sem o auxílio de bengalas, pessoas, nada disso. Com segurança, porque agora você caminha olhando para o futuro, olhando para frente e não para baixo. Que essa palavra abençoe sua vida em nome de Jesus, porque é a palavra dele, não é minha. E ela tem poder para transformar corações. Que transforme o seu, transforme a sua vida, a sua família. E você tenha uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Um grande abraço, Silane e Alice, Carlinha, Karine e todos os demais que estão aí.